Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 10, da classe de jovens, da editora CPAD. Lembrando que neste domingo nós estaremos comemorando o Dia da Bíblia. E você, claro, tem toda a liberdade de fazer alguma programação especial para esse Dia da Bíblia, né? A nossa única regra de fé e prática, né? Mas isso, claro, vai depender da sua coordenação aí da sua escola dominical. Por nós aqui, nosso objetivo é apresentar a você um resumo do que a aula de hoje apresenta, para que você possa aumentar o seu conteúdo aí na sua escola bíblica dominical. Então, a lição é a lição de número 10 e o assunto é Pedro é livre da prisão. Mais uma vez, Pedro já havia sido preso e chicoteado antes, né? Desta feita, ele é, mais uma vez, solto de forma miraculosa pela ação de um anjo do Senhor. O texto do dia se encontra em Atos 12, verso 7, diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, né? Nós vemos aqui o relato de Lucas do momento em que o anjo aparece, chega a Pedro e toca nele para que ele acorde, né? Ele estava algemado e com 2 soldados vigiando ele estava preso, algemado e provavelmente estava dormindo, né? Por isso o anjo diz, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E na hora que ele falou isso para Pedro levantar, que Pedro se levantou, as correntes, né, as cadeias, as algemas logo caíram e Pedro ficou livre. A síntese nos diz o seguinte: quando a igreja persevera em um propósito de oração, os céus se movem e os milagres acontecem. Aliás, né, a igreja ela deveria ter como sua principal atividade a atividade da oração. Infelizmente, nós não temos isso em nossas igrejas, né? Nossas igrejas vivem de campanhas de oração. As nossas igrejas não têm vida de oração, né? Salve algumas exceções. Infelizmente, eu acredito que eu posso dizer que a regra são as igrejas viverem de campanhas e não terem vida de oração, né? Mas, é claro, existem igrejas que têm períodos de oração, que têm uma vida de oração, e com certeza essa igreja é uma igreja que tem a bênção dos céus. O texto bíblico se encontra em Atos capítulo 12, versos de 1 a 12, né? Eu não vou me deter aqui no texto, por uma questão de tempo. Você, claro, com certeza já deve ter feito uso do texto. A nossa introdução diz o seguinte: estamos estudando a respeito dos sinais e milagres realizados pelo Senhor e que contribuíram para o crescimento da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é este livro dos milagres, é o livro dos milagres através da igreja. Estes milagres eram uma turbina para o crescimento da obra, para a expansão do Evangelho. Se você quer ver a igreja em movimento, se você quer ver o reino em expansão, você olha para o livro de Atos dos Apóstolos. Embora experimentando milagres e um expressivo crescimento, os crentes do primeiro século enfrentaram muita perseguição. Aliás, foi justamente por causa da expansão, do crescimento da obra, que eles começaram a serem perseguidos. Na lição deste domingo, estudaremos o capítulo 12 de Atos. Veremos que Herodes estendeu a sua mão para perseguir e maltratar os crentes. Ele matou a espada a Tiago, irmão de João, e prendeu a Pedro. Nós vemos que Tiago, irmão de João, é o último a ser mencionado aqui na Bíblia que fora assassinado, né? O assassinato. É o último assassinato de cristãos a ser mencionado. Nós vemos ali Estevão
E nós vemos agora Tiago, e não confunda, esse Tiago não é o Tiago, filho de Alfeu, e não é o Tiago, irmão de Jesus, autor da epístola. Esse Tiago aqui é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Primeiro tópico, a prisão de Pedro. Herodes Agripa I. Pois é, há muitos Herodes na Bíblia e pode ser um pouco difícil situá-los. Esse Herodes, em particular, era Herodes Agripa. Ele era neto de Herodes o Grande, que era o Herodes da época do nascimento de Jesus. Esse Herodes aqui é neto desse Herodes Grande. Herodes o Grande. Herodes que mandou perseguir as crianças na época do nascimento de Jesus. Então, este Herodes que mata Tiago, irmão de João, prende Pedro, ele é o neto de Herodes o Grande. Ele é filho de Aristóbulo. Ele é neto do Herodes o Grande. E Herodes o Grande matou Aristóbulo porque ele e a sua mãe, quer dizer, Herodes achava que ele e a sua mãe, né, a esposa de Herodes, estava tentando tomar o trono e por isso ele matou o próprio filho e a própria esposa por causa de uma ideia, né, de uma mania de perseguição. Ele achava que Aristóbulo, né, seu filho, e a sua mãe, Mariana, poderia tomar o trono dele. Na verdade, Herodes mandou matar muitos da sua família. Ele tinha essa loucura de achar que as pessoas iam tomar o trono dele. Então, para a gente situar melhor, esse Herodes Agripa I, que está matando Tiago, prendendo Pedro, é filho de Aristóbulo, nós vamos ver isso mais na frente, filho de Mariana, filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande mandou matar, né, Aristóbulo, né, porque ele achou que Aristóbulo e a Mariana estaria conspirando contra ele, né? Nós vamos ver isso mais na frente. Herodes o Grande tinha 10 esposas. Uma de suas esposas era Mariana, né, a mãe de Aristóbulo, descendente dos Asmoneus, família nobre judaica. Teve um filho, Aristóbulo, que foi assassinado por Herodes o Grande, assim como Mariana, né, sua mãe. Ele sentiu que eles estavam conspirando contra ele, então o assassinou os dois, né? Na verdade, Herodes matou muita gente da sua família, algumas das suas mulheres, por exemplo, inclusive o filho. Ele tinha essa mania de perseguição. Herodes Agripa I havia apoiado Caio Calígula quando este se tornou imperador. Ele era altamente respeitado pelos judeus e começou a perseguir a igreja apenas para agradá-los, né? Como ele era um homem extremamente narcisista, egoísta, que amava a fama, o poder, e os judeus gostavam dele, então, para ele ser ainda mais amado pelos judeus, ele percebeu que os judeus odiavam os apóstolos, né? Então, o que ele fez? Ele perseguiu a igreja, porque para os judeus, uma vez que Herodes estava perseguindo a igreja, estava fazendo um bem enorme para o judaísmo. Pedro, o prisioneiro. Pedro era o principal líder da chamada seita dos Nazarenos, né? Ainda hoje, muitos judeus tradicionais ainda lembram dessa ideia, chamando os cristãos de nazarenos, né? Segundo os perseguidores dos crentes, a tal seita estava começando a incomodar não só os judeus, mas agora os romanos também. É claro que
eles estavam incomodando muito mais por uma questão de que os judeus estavam inventando esse incômodo, né? Porque, na verdade, os apóstolos, especialmente naquele momento, não estavam incomodando o poder político, mas apenas o poder religioso. É claro que implica também incomodar no sentido político, porque havia naquela época o culto ao imperador e os cristãos não se prostravam diante de homens. Então, de certa forma, havia também esse incômodo a Roma, porque os judeus não gostavam deles, porque eles acusavam os judeus de terem matado Cristo. E quanto aos romanos, os romanos não gostavam deles, porque eles diziam que só adoravam a Deus e não prostravam diante do imperador. A Páscoa era o evento mais importante para os judeus, e Pedro, sendo apresentado ao povo, iria se tornar a atração principal. Para Herodes, Pedro não era um prisioneiro comum, tanto que o entregou a 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo para guardá-lo. Havia ali 16 soldados, né, para guardar o velho Pedro, porque Herodes teve essa preocupação. É porque Pedro já havia sido solto antes, né? Primeiro ele foi preso com João, mas aí o Gamaliel intercedeu e aí ele foi solto. Apenas apanharam, não foram necessariamente colocados em prisões. Depois eles foram presos. Certamente Pedro estava junto dos irmãos quando o anjo abriu o cárcere e mandou que eles fossem direto para o templo logo pela manhã, né? Parece que naquele episódio anterior não havia muita gente guardando a porta da prisão. Parece que eles não acreditavam, é um bando de velhos e mulheres, esses caras não vão sair dessa prisão nunca. Mas aí o anjo veio cá e abriu a prisão e soltou os apóstolos. Agora Pedro está preso. E talvez por esta razão, talvez porque a fama de Pedro já tinha crescido muito, talvez Herodes tinha medo de que as pessoas estavam gostando muito do cristianismo, muito de Pedro, pudessem tentar invadir a prisão e soltar ele. Enfim, há algumas possibilidades, mas o que nós sabemos é que Herodes estava bastante preocupado, tanto que colocou 16 soldados para guardar um velho. A porta de sua cela era vigiada por outros 2 soldados. Talvez Herodes temesse uma resistência armada, uma tentativa de seu grupo de libertá-lo. Pedro havia se tornado um homem perigoso, pois pregava Cristo, declarava que ele era soberano e que estava acima de todos, sendo o único caminho para Deus Pai, né? Tirando de lado a figura do imperador. Por isso que Roma estava se sentindo ameaçada. Contudo, a igreja continuava a rogar a Deus com fervor por ele. Pedro foi preso, mas a igreja começou a orar por ele. A arma da igreja. Então, o versículo 5 diz que Pedro era guardado na prisão. O versículo 5 diz: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Herodes prendia o homem de maior expressão ali no início da igreja, isso não significa que Pedro era o líder, né? Parece que, de acordo com o que se estuda da tradição, Tiago, irmão de Jesus, parece que era mais uma espécie de apacentador, de líder da igreja de Jerusalém do que Pedro. Pedro, na verdade, a gente vê ele se movendo muito, né? Nós vemos ele em Lida, nós vemos ele em Jerusalém, nós vemos ele em Cesareia, nós vemos ele em Jope. Pedro está se movendo, ele está aqui, mas na verdade como missionário, pregando a palavra de Deus. Mas Pedro era, sim, o homem de maior expressão naquela comunidade. E os judeus em Roma começaram a se sentir incomodados com o que eles pregavam. E claro, então
nada melhor do que pegar e prender e matar os cabeças. Afinal de contas, a Bíblia diz que ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. A igreja começou com oração e agora enfrentava a perseguição com oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A situação era bem grave, um momento de muita oposição, pois Tiago fora morto, a espada, ele foi decapitado, cortaram o pescoço dele, cortaram a cabeça fora. Quando você vê em algum documento com referência a essa época, que fala que a pessoa foi morta à espada pelas mãos do Estado, não em guerra, é muito provável que todas as vezes que falar que foi morto pela espada, ele foi decapitado, foi cortado a cabeça fora, foi o caso de Tiago. Porém, a igreja continuava a rogar a Deus, pois os crentes tinham a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Talvez Tiago, o irmão de Jesus, que ele escreve a carta, essa epístola, melhor dizendo, tenha escrito esta frase com base na experiência do que ele já havia visto. Talvez esta experiência contasse para que Tiago escrevesse esta frase. Os crentes oraram de modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro, e não demorou para que as orações fossem atendidas. A oração é uma das armas mais poderosas que a igreja possui. A oração é capaz de nos colocar em guerra. A oração é capaz de derrubar barreiras de resistência humana e espiritual. A verdade, a oração é a nossa principal arma de combate na nossa carreira espiritual. Segundo ponto, Pedro é livre da prisão. As cadeias caem. Para maior segurança, Pedro estava acorrentado, acorrentaram um velhinho. Mas sabemos que para Deus nada é impossível, Era tudo muito difícil para Pedro. Acorrentado, com vários soldados segurando ele, e era um velho, um homem que fisicamente não oferecia nenhuma resistência. Enquanto a igreja orava em favor do apóstolo, o Senhor enviou um anjo à prisão. Não era possível Pedro se livrar sozinho. A cela foi iluminada e o anjo tocou em Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. O texto diz que imediatamente as correntes caíram das mãos de Pedro. Imediatamente, aquilo que prendia aquele simples homem, pelo toque do poder daquele anjo, caiu por terra. Não há cadeias que Deus não possa abrir, nem lugares fechados e escuros que Ele não possa visitar. Deus tem poder para quebrar as cadeias que aprisionam sua vida, seja um relacionamento nocivo, uma decepção do passado ou uma falta de autoestima, seja um pecado também, Às vezes, há muitas pessoas, especialmente jovens, que experimentaram muitas coisas no mundo e ficaram carregados de certos hábitos pecaminosos e que têm grandes lutas quando aceitam a Jesus, Mas é bom que você saiba, meu amado, que Deus pode romper qualquer barreira. Deus pode libertar qualquer pessoa de qualquer prisão. Se alguma coisa, como diz o nosso escritor aqui, está lhe aprisionando, seja um relacionamento nocivo, uma decepção do passado, uma falta de autoestima, algum tipo de pecado, enfim, não importa, entenda e creia que Deus é o único e Ele pode totalmente libertar você. O que você precisa fazer é crer e orar sobre isso. Orar, apresentar esta situação que está aprisionando você para que você seja liberto em nome de Jesus. O Senhor tem poder. Lança às costas a tua capa. Quando o anjo do Senhor desperta Pedro e as cadeias caem, ele diz para o apóstolo cingir-se, atar as suas sandálias e colocar a sua capa.
O aprisionamento de Pedro poderia significar o fim do seu ministério, porém o Senhor tinha ainda algo a fazer por meio da vida dele. A obra na vida de Pedro não tinha terminado. A ordem era para Pedro cingir-se, ou seja, preparar-se. É interessante, né? Tiago morre, Pedro fica vivo. É claro que parece que, em virtude da Páscoa, era Páscoa, Herodes tinha a intenção de matar Pedro no outro dia. Entretanto, Deus não permitiu, mas parece até estranho a gente pensar por que Deus deixou Tiago morrer e Pedro viver, mas Deus é soberano e nós entendemos que o ministério de Tiago havia sido cumprido, estava completo, e o de Pedro não. E não importa como os servos de Cristo partem para a eternidade, o importante é que eles partem com Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos resistir às astutas ciladas do diabo. Nós vemos em Efésios 6 e 11. Nós temos a palavra de Deus, a justiça, a salvação, a fé, a verdade, o evangelho da paz, né? A espada da justiça, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, onde a sua mente é guardada, é convencida, o escudo da fé, pela fé que nós vencemos, o cinto da verdade, né? E o evangelho da paz, as sandálias do evangelho da paz. O Senhor abre portas e nos guia. Depois de ter colocado o cinto, as sandálias e a capa, o anjo do Senhor disse para Pedro segui-lo. E eles foram passando pela primeira e segunda guarda até que chegaram à porta de ferro, né, que é o portão principal da cela. E é engraçado, né, interessante, que ninguém está percebendo isso aqui. Inclusive Pedro está achando que é um sonho. O milagre já estava ocorrendo, pois passaram pelos guardas e agora a porta se abriu sozinha. O anjo guiou Pedro até uma determinada rua e se separou dele. Esse relato nos mostra que é Deus quem nos livra do mal e abre as portas para nós. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. 1 Coríntios 16 e 9. Né? O apóstolo Pedro foi livre daquela prisão num ato de puro poder de Deus, sobrenatural, sem uma intervenção humana, mostrando que Deus, quando quer fazer a sua obra, prosseguir ou usar alguém, ele vai abrir as portas necessárias, quebrar as correntes que estiverem algemando ou impedindo alguém. Não é preciso tentar passar à frente de Deus. Deus tem os seus propósitos e o seu tempo. É Ele quem guia os passos de seus filhos para o propósito. Para o propósito o designou. A palavra de Deus diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Né? É Deus quem nos guia, é Deus quem nos conduz. E nós podemos fazer os planos, mas tudo passa pela vontade de Deus, né? Nada passa, nada sai do controle de Deus. Tudo está dentro do controle de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem um propósito para cada um de nós, e se estivermos no controle de sua vontade, no centro de sua vontade, melhor dizendo, Ele vai abrir as portas necessárias e nos guiar para que vivamos os seus planos, mesmo tendo de enfrentar a oposição dos adversários, né? Nós temos esta convicção que Deus é quem está no controle da nossa vida. Lembre-se sempre, meu querido irmão, se você está no centro da vontade de Deus, o mal pode até te rodear ou estar em derredor, como diz a Bíblia, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados.
e nós estando no centro da vontade de Deus, o mal pode até nos estar ao nosso derredor, né? Palavra difícil. Mas nunca nos atingirá. Pode o mal se aproximar, mas no centro da vontade de Deus, ninguém nos atingirá. Terceiro tópico, Deus responde. Acreditar na resposta, né? Que interessante essa situação. O anjo conduziu Pedro até o lado de fora da prisão, mas ele não havia se dado conta de que era algo real, pois pensava ser alguma visão, né? Além de Pedro estar atônito, né, até descrendo de que aquilo estava realmente acontecendo, nós vemos também que o povo que estava orando não estava, parece, crendo que ia acontecer tão rápido. Tornando a si, ou seja, reconhecendo o que realmente havia acontecido, Pedro vai até a casa de Maria, pois os irmãos estavam reunidos ali orando por sua libertação. Chegando a casa, Pedro bate a porta e uma menina chamada Rode vai atender. Ouvindo e reconhecendo a voz de Pedro, a menina ficou tão entusiasmada que não abriu a porta, mas foi correndo anunciar aos irmãos que Pedro estava à porta. Parece que Pedro era tão querido e a situação era tão crítica que a menina, ao invés de abrir a porta, logo correu desesperada para anunciar que Pedro estava à porta. Detalhe, contudo, ninguém acreditou na menina e disseram que ela estava fora de si. Porém, insistindo, a menina dizia que era o anjo de Pedro. Eles estavam orando para Deus intervir em favor de seu servo, mas não acreditaram na resposta de suas orações, né? Às vezes, o sobrenatural é realmente algo estranho para a nossa compreensão, né? Pedro está sendo liberto da prisão e ele está atônito, pensando que aquilo é só um sonho. Quando os irmãos estão ali orando fervorosamente, quando o milagre acontece, eles parece que não acreditavam que seriam tão rápido, ou que até seriam. Estavam habituados a orar, amavam orar, mas parece que estavam desacreditando do milagre, né? Talvez pensando porque Tiago foi morto, Pedro também poderia ser morto, eles oravam, mas quando o milagre aconteceu, eles demoraram a acreditar. Que nós estejamos mais conscientes, né, do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Lembrando só aqui que a menina dizia que era o anjo de Pedro. Há na cultura judaica essa ideia de que todo ser humano tem um anjo da guarda, né? A cultura judaica, muitas pessoas acreditam nisso, mas a Bíblia não parece afirmar isso. É cultura judaica. Eles nem estavam crendo que a resposta viria, mas Deus já tinha respondido o clamor. Sim, Deus pode responder nossas orações, mesmo quando nossa fé é fraca e nossas dúvidas são fortes. Olha que maravilhoso essa frase. Deus pode nos responder, mesmo quando as nossas orações são fracas, quando a nossa fé é fraca e as nossas dúvidas são fortes. É maravilhoso nós pensarmos que a oração é algo tão poderoso e que Deus ama tanto que nós oramos, que, como diz Charles Spurgeon, quando nós não conseguimos falar, Deus ouve o nosso gemido. Quando nós não conseguimos gemer, Deus ouve o nosso suspiro. O apóstolo Paulo vai ainda mais adiante, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 26 e 27, que quando nós não conseguimos falar, gemer, nem suspirar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Devemos sempre orar e acreditar que a resposta virá, porque quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo ora por nós. Continue batendo. Segundo ponto. Uma lição importante que aprendemos com esse texto é a da persistência. O apóstolo Pedro não parou de bater e chamar enquanto a menina Rode não lhe abriu a porta. Até porque era o único lugar para onde ele poderia ir. Pedro não tinha outra opção. Era aquele lugar onde estavam os irmãos, então ele jamais sairia daquela porta.
Não desanime e continue batendo, tentando e insistindo, mesmo diante das barreiras e dificuldades ao longo do caminho. Jesus diz, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. A oração é muito importante. Às vezes, nós entramos em crise quando nós paramos para pensar que Deus conhece as nossas orações mesmo antes de nós as fazer. Entretanto, é importante que nós aprenda que a oração é, além de uma súplica, ela também é uma forma de transformação pessoal. Quando nós oramos, nós não movemos Deus, nós nos moldamos. E aí, Deus se agrada. Precisamos ter fé para continuar diligentemente em direção àquilo que almejamos. Pedro e os irmãos que estavam reunidos na casa de Maria viram o poder de Deus e aprenderam que Ele responde às nossas orações, né? Deus sempre responde às nossas orações. Terceiro, o toque divino. Toque divino. A libertação de Pedro começou com um toque do anjo, né? O anjo tocou ao seu lado e tudo caiu, né? As algemas caíram. Ele estava dormindo, quem sabe desanimado quanto ao seu futuro, mas Deus envia um anjo para tocá-lo, né? É muito normal ele estar bastante triste, né? Quem sabe desanimado. O seu amigo, irmão, companheiro de ministério havia sido executado e o próximo era ele. Mas Deus ainda tinha muita obra para fazer através de Pedro. O toque do Senhor pode mudar as circunstâncias. Daniel foi tocado pela mão de Deus e recebeu consolo em um momento de aflição. Eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel 10:10. O toque de Deus é poderoso para transformar, abrir portas e restaurar ministérios, né? Deus toca e Ele muda a situação da pessoa. A nossa conclusão: o livramento miraculoso de Pedro do cárcere nos mostra que Deus tem poder para nos libertar de todo e qualquer tipo de prisão. Os planos do Senhor não tinham se encerrado na vida daquele apóstolo, por isso ele enviou o anjo para libertar. Deus move o que for preciso para que o seu reino avance. Aquilo que parecia impossível aos olhos dos homens foi realizado pelo Senhor mediante as orações da igreja. Não há situação adversa que não possa ser resolvida mediante a oração. Fica, sem dúvida, um aprendizado enorme para a igreja moderna, para cada um de nós jovens, que a oração é o principal meio de batalha do crente. Aquilo que você não vence com argumento, aquilo que você não vence no grito, você vence na oração. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas por uma questão de tempo, mas é claro, você faz uso dela como lhe convier. Então, estamos chegando a mais uma aula, ao final de mais uma aula, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima. Paz e bem a todos.